Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui na nossa saga de comentários ao Código de Processo Civil e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre duas figuras que atuam no processo como auxiliares da justiça, que são as figuras do depositário e do administrador. Para fazer a análise dessas figuras, nós vamos interpretar os textos dos artigos 159, 160 e 161 do CPC, ok? Vamos começar então pelo 159, que diz o seguinte: a guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Esse artigo está se referindo àqueles bens que se tornarem objetos litigiosos no processo, né? E que forem então penhorados, arrestados, arrecadados, ou seja, tiverem que ser retirados da posse do seu proprietário ou do seu anterior possuidor. E a figura do depositário ou do administrador serve justamente para que se faça o cuidado desses bens enquanto tramita aquele processo. Então nós temos aqui uma diferenciação conceitual entre essas duas figuras. O depositário, a que se refere a esse artigo 159, ele tem uma função de receber aqueles bens em depósito e fazer a guarda e a proteção daqueles bens. Já o administrador, ele vai ser responsável, para além de guarda e de proteção daqueles bens, por atos de gestão daqueles bens. Ou seja, há determinados bens em que há necessidade de que se faça uma administração, né, para que aqueles bens continuem rendendo frutos, por exemplo. Nesse caso, em vez de simplesmente depositar aqueles bens com algum desses auxiliares que nós chamamos de depositário, há necessidade de que o juiz nomeie um administrador, para que esta pessoa então fique responsável por fazer a gestão desses bens e para que esses bens continuem produzindo os seus frutos. Ok? Essa diferenciação é importante para a gente entender como atua cada um desses auxiliares da justiça aqui e entender em que caso se aplica um e em que caso se aplica a nomeação de outro. Na sequência, o artigo 160 vai disciplinar no seu caput o seguinte: por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Então, é um tipo de serviço prestado por essas pessoas que é remunerado, né? E aqui nós temos a possibilidade de duas figuras: a figura do depositário público e do depositário particular, né? O depositário público, em algumas comarcas, por exemplo, há lá o depositário público, que pode ser, por exemplo, o cartório distribuidor tem também um trabalho de depósito público. Nesse caso, a remuneração se dará a partir de uma tabela de custas que é estabelecida pelas normas que regem o funcionamento da justiça naquele estado, né? Então, nesse caso, há uma remuneração tabelada. Mas é possível também, onde não houver depositário público ou o depositário público não puder prestar esse tipo de serviço naquele momento, que seja nomeado um depositário particular, e aí o valor vai ser fixado pelo juiz, levando em consideração esses critérios aqui estabelecidos no artigo 160, ou seja, a situação dos bens, o tempo, né, a situação dos bens naquela época em que aquele serviço foi estabelecido pelo juiz e a dificuldade, a depender da natureza e da situação dos bens, de se fazer o depósito, a guarda e a proteção daqueles bens naquele momento. Ok? O parágrafo único vai disciplinar que o juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Nesse caso aqui, quando houver uma certa complexidade, seja na guarda e na proteção, no caso do depositário,
ou na administração dos bens, no caso do administrador, esses auxiliares da justiça poderão solicitar ao juiz a nomeação de outras pessoas também, para auxiliá-los como prepostos na guarda, na proteção ou na gestão daqueles bens que estejam vinculados àquele processo. E aqui, vejam bem, o parágrafo único estabelece que a nomeação se dá pelo juiz por indicação do depositário ou do administrador, ou seja, é necessário que haja, para que outras pessoas possam auxiliar na prática desses serviços, que haja essa nomeação pelo juiz, mas a responsabilidade pelo serviço é do depositário e do administrador. Tá? Então, eles é que vão responder pelo trabalho desempenhado pelos prepostos. Isso porque os prepostos são indicados, embora nomeados pelo juiz, são indicados pelo depositário ou pelo administrador. Ok? Na sequência, para fechar este vídeo, o artigo 161 vai disciplinar que o depositário ou administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Esse dispositivo trata, então, da responsabilização civil pelos prejuízos causados pelo depositário ou pelo administrador na execução das tarefas que incumbia a ele naquele momento, né? Se ele agir com dolo ou culpa, ou seja, nós estamos tratando aqui de uma hipótese de responsabilização subjetiva. Então eu preciso verificar esse elemento subjetivo na conduta do depositário ou do administrador. Eu não posso fazer uma responsabilização objetiva nesse caso aqui, e aí, identificando dolo ou culpa, eu posso responsabilizar o depositário ou o administrador pelos prejuízos que eventualmente a parte tenha sofrido em razão das condutas ou das omissões praticadas pelo depositário ou pelo administrador. Aqui no final do caput do artigo 161 tem também uma disposição interessante, né? Quer dizer, ele vai perder o direito à remuneração nessas hipóteses de responsabilização por dolo ou por culpa, mas ele tem o direito de haver o que ele legitimamente despendeu no exercício do encargo, ou seja, se ele, o depositário ou o administrador teve custos para a manutenção daquele bem ou para a gestão daquele bem, esse valor ele pode haver, né, se ele o fez de forma legítima para a manutenção, para a guarda ou para a gestão daqueles bens. E por fim, o parágrafo único vai disciplinar que o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui ele agregou um qualificativo ao depositário, o depositário infiel, ou seja, aquele que não cumpre as regras dessa relação jurídica de depósito, né? Então, o depositário infiel, por exemplo, é aquele que se nega a devolver os bens, ou que guarda mal os bens, né? Nesse caso, ele vai responder civilmente pelos prejuízos causados, mas essa responsabilidade civil, disciplina o parágrafo único, não vai excluir eventual responsabilidade penal e, além disso, não vai excluir nem essa responsabilidade por ato atentatório à dignidade da justiça, que pode resultar na aplicação de uma penalidade ao depositário infiel, que vai ser revertida. O ato atentatório à dignidade da justiça fere, né, o poder judiciário, a vítima desse ato é o Estado, o poder judiciário, então o valor da multa vai reverter em favor do próprio Estado, né? Já, além disso, a possibilidade de responsabilização civil, ou seja, de que o depositário responda perante a parte que sofreu o prejuízo em razão dessa sua conduta ilícita, que é qualificada, né, nesse caso aqui, pela infidelidade, o depositário infiel, que é aquele que se recusa imotivadamente a devolver os bens que estavam sob sua guarda, havendo uma ordem judicial no sentido de que os bens deveriam ser devolvidos.
Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar desses 3 artigos aqui que disciplinam sobre as figuras do depositário e do administrador. Se você gostou desse vídeo, já sabe, espalha ele por aí, deixa aqui o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal para o caso de você não ser inscrito e convida cada vez mais gente para aumentar o número de pessoas aqui nesse canal e a gente conseguir continuar postando sempre e cada vez mais novas videoaulas sobre processo civil. Nos vemos no próximo, até mais!